Vamos virar a página de novo. Israel confirmou nesta quinta-feira que um cessar-fogo na faixa de Gaza entra em vigor a partir de amanhã. O acordo é visto como um primeiro passo para reduzir a escalada de violência na região. Para entender o que pode mudar na prática, a gente conversa agora com Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Rodrigo, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Eu queria começar perguntando quais são os principais obstáculos para esse cessar-fogo, para que seja realmente respeitado por ambos os lados. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Vitória. Boa tarde aos espectadores. É claro que quaisquer perspectivas de paz devem ser comemoradas. No entanto, parte de analistas internacionais e comunidade política vem com bastante ceticismo, não o cessar-fogo, mas os termos do acordo de paz que levam a esse cessar-fogo, né? A proposta de paz que tende a ser implementada e que estaria, portanto, numa primeira fase. Em primeiro lugar, é preciso considerar que a guerra entre Israel e Hamas ela está inscrita num contexto muito mais amplo e longevo também. Não é? Refiro-me ao conflito israelo-palestino e, mais amplamente, a um conflito árabe-palestino, cujas raízes estão dadas, pelo menos, desde o final do século XIX. Não é? Então, veja que não se trata de nada simples quanto parece. É claro que o conflito entra numa nova etapa com os ataques liderados pelo Hamas. Digo liderado pelo Hamas porque o envolvimento de vários outros grupos, como a Jihad Islâmica, a Frente Popular para a Libertação da Palestina e o apoio também do Irã. Os ataques foram desfechados no sul de Israel, já tem 2 anos, né, que ocorreram. Foi no dia 7 de outubro de 2023 e culminou na morte de em torno de 1.200 pessoas e o sequestro de 251 pessoas. O acordo de que nós estamos tratando, ele começou a ser elaborado na Casa Branca, foram apresentados seus termos no final do mês de setembro e agora, ontem, mais precisamente, houve o anúncio de que, com a mediação de Estados Unidos, Egito, Catar e Turquia, o plano apresentado em fins de setembro pelo presidente Donald Trump seria implementado na sua primeira etapa, porque Israel e Hamas teriam chegado a um acordo quanto à implementação dessa primeira fase do plano. Em termos de síntese, ele envolve a libertação de todos os reféns em posse ainda do Hamas. Nós estamos falando de 48 de 251 pessoas sequestradas, sendo que apenas 20 estariam vivas, não é? O Hamas teria 72 horas para cumprir essa parte do acordo, então espera-se que até segunda-feira os reféns teriam sido já libertados. Em troca, o Estado de Israel libertaria quase 2.000 presos palestinos, incluindo alguns apenados com a pena capital, não é? Também há outros termos que nessa primeira etapa teriam sido acordados, como o recuo das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza e a entrada de caminhões de ajuda humanitária com comida, água e medicamentos para a população palestina ali, sob condições bastante penosas. Quanto aos entraves, nós podemos, em primeiro lugar, identificar uma notável dificuldade em relação ao plano que foi apresentado no final de setembro, internamente ao governo de Benjamin Netanyahu, por exemplo, em anuir com a anistia a membros do Hamas, desde que deponham suas armas. Nós sabemos que o governo de Benjamin Netanyahu tem uma frágil base de apoio que lhe garante uma maioria, muito apertada no parlamento, né, que vem sendo garantida com setores ultra-ortodoxos que não teriam acordo com esse tipo de anistia. Portanto, isso nos leva a 2 indagações. De fato, o fim definitivo da guerra ou mais um cessar-fogo? Já houve 2 que foram descumpridos, não é?
E segundo, Israel irá cumprir com os termos em razão da dificuldade que teria internamente de manter a sua frágil base de apoio? Então esses são os entraves, Vitória. Como que esse cessar-fogo pode interferir na vida das pessoas imediatamente, né, ali da população civil em Gaza, em termos humanitários, médicos e de logística mesmo? Bom, em primeiro lugar, a entrada de um volume maior de caminhões com ajuda humanitária faria bastante diferença para a população civil palestina em meio à destruição humana e material de um conflito cuja disparidade de armas é bastante evidente. A gente tem uma condição bastante dilemática, né, por assim dizer. O direito de defesa não só do Estado, mas do povo israelense, frente a condições de dignidade humana, né, que precisam ser garantidas para o povo palestino, né, para que então a gente possa começar a discutir a autodeterminação do povo palestino. Há questões urgentes a serem tratadas naquela realidade, onde escombros dessa destruição se somam a sofrimentos os mais diversos. Eu não quero desconsiderar, evidentemente, que nós temos dois lados de um conflito, não é? E também o quanto não só o povo israelense, mas o povo judeu na diáspora também padecem, mas nós estamos falando aí em torno de 60 mil mortos entre palestinos, não é? E, segundo dados da própria CIA, dentre eles apenas 17 mil seriam comprovadamente ligados ao Hamas. Portanto, é urgente uma perspectiva de paz, o cessar-fogo apenas não basta, é preciso de um acordo duradouro, né, em que essa condição dilemática, não é? O direito à segurança do povo israelense e também de dignas condições de vida para o povo palestino sejam levados a um ponto de equilíbrio. Sim, é o que a gente espera, né, Rodrigo? Esse acordo duradouro. Obrigada pelas informações, pela participação aqui no Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde.